Predestinação, a visão ortodoxa. Olá, caros irmãos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Ortodoxo. Antes de iniciarmos o tema de hoje, pedimos a sua colaboração. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com todos aqueles que se interessam por teologia, história da igreja e pela fé ortodoxa. No vídeo de hoje, abordaremos brevemente um tema mal compreendido, mas de grande relevância: a predestinação. Afinal, Deus escolhe arbitrariamente quem será salvo? A salvação já está totalmente decidida antes mesmo do nosso nascimento? Diferentemente do que muitos imaginam, a Igreja Ortodoxa realmente acredita na predestinação. O problema é que quase ninguém entende corretamente o que a Igreja quer dizer quando emprega esse termo. Para a Ortodoxia, predestinação não significa que Deus decide arbitrariamente quem será salvo e quem será condenado. Significa que Deus, desde a eternidade, possui um desígnio salvador em Cristo e conhece perfeitamente a resposta livre de cada pessoa à sua graça, predestinando a glória àqueles que livremente correspondem a ela, sem lhes tirar o livre-arbítrio. A predestinação, portanto, não se reduz à simples presciência divina, mas também não pode ser separada dela nem transformada num decreto arbitrário e incondicional. Nesse vídeo veremos em detalhe o que ensinam as Escrituras, São João Crisóstomo e a tradição da Igreja Ortodoxa. É muito importante compreender que a predestinação é uma doutrina claramente presente nas Escrituras. Ela se encontra na Epístola de São Paulo aos Efésios, na qual se lê: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Igualmente, em sua epístola aos Romanos, o apóstolo dos gentios afirma: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos que justificou, também glorificou. No entanto, existem diferentes interpretações sobre aquilo em que a predestinação efetivamente consiste. Nesse sentido, existem ideias, presentes sobretudo em alguns círculos calvinistas e evangélicos, que a ortodoxia rejeita absolutamente. Como, por exemplo, a ideia de que Deus escolhe arbitrariamente quem será salvo ou condenado, como mero exercício da sua soberania. A ideia de que, uma vez salvo, sempre salvo, no sentido de que uma confissão subjetiva de fé, o simples pertencimento à igreja ou mesmo a recepção dos sacramentos garantiriam absolutamente a salvação, independentemente da perseverança na fé e no arrependimento. A ideia de que a predestinação anula o livre-arbítrio ou nosso papel sinergético na salvação. E, por fim, a ideia de que Deus predestina positivamente o mal. É importante observar que soberania não significa arbitrariedade. Deus não é uma vontade racional que age sem qualquer relação com a bondade e a justiça. Ele é a própria suma bondade, é justo por natureza e, como afirma a Escritura, Deus é amor. Portanto, uma interpretação segundo a qual Deus condenaria pessoas por um decreto absolutamente arbitrário, sem qualquer consideração por suas respostas ou escolhas, não exalta verdadeiramente a soberania divina. Pelo contrário, atribui a Deus uma forma de ação incompatível com aquilo que ele próprio é. Nesse sentido, a visão ortodoxa de predestinação encontra-se na Confissão de Dociteu, aprovada pelo Sínodo de Jerusalém em 1672, tradicionalmente reconhecida como um dos mais importantes textos confessionais da Igreja Ortodoxa. Vejamos o seu terceiro decreto. Cremos que Deus, sumamente bom, desde a eternidade, predestinou a glória àqueles que escolheu e entregou a condenação àqueles que reprovou. Não, porém, porque tenha querido justificar uns dessa maneira e sem causa rejeitar e condenar outros. Isso seria inteiramente alheio a Deus, Pai comum de todos, que não faz acepção de pessoas e quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Antes, porque previu que uns fariam bom uso do seu livre-arbítrio e outros mau uso dele, predestinou aqueles e condenou estes. Compreendemos o uso do livre-arbítrio da seguinte maneira: a graça divina e iluminadora, que também chamamos graça preveniente, é concedida pela bondade divina a todos, como luz aos que estão nas trevas, aos que querem submeter-se a ela, pois ela beneficia não os que não querem, mas os que querem, e consentir naquilo que ela ordena como absolutamente necessário à salvação,
é concedida em seguida uma graça especial. Esta graça, cooperando conosco, fortalecendo-nos e tornando-nos perseverantes no amor de Deus, isto é, na prática das boas obras que Deus quer que façamos e que a graça preveniente nos ordenou, justifica-nos e nos constitui entre os predestinados. Aqueles, porém, que não querem obedecer nem consentir à graça e que por isso não observam aquilo que Deus quer que façamos, mas abusam, a serviço de Satanás, da liberdade que receberam de Deus para praticarem voluntariamente o bem, são entregues à condenação eterna. Consideramos profano e ímpio afirmar, como fazem os mais impuros hereges, que Deus predestina ou condena sem levar de modo algum em consideração as obras dos predestinados ou dos condenados, pois, nesse caso, a Escritura estaria em contradição consigo mesma. Ela ensina ao fiel a salvação por meio das obras e ao mesmo tempo estabelece Deus como o único autor da salvação, unicamente por meio da sua graça iluminadora. Essa graça ele concede sem quaisquer obras precedentes, a fim de mostrar ao homem a verdade das realidades divinas e ensinar-lhe como poderá, se assim quiser, consentir a ela praticar aquilo que é bom e agradável a Deus e desse modo alcançar a salvação. Deus não lhe tira a faculdade de querer. Além disso, afirmar que a vontade divina é, pura e simplesmente sem causa, a causa da condenação dos condenados, que loucura não encerra, que calúnia não lança contra Deus, que injustiça e blasfêmia não profere contra o Altíssimo, pois sabemos que a divindade não é tentada pelo mal, e quer igualmente a salvação de todos, uma vez que ela não faz acepção de pessoas. Confessamos também que é justo que sejam entregues à condenação aqueles que, por sua própria escolha perversa e seu coração impenitente, se tornaram vasos de desonra. Mas jamais dizemos que Deus seja autor do castigo eterno, da crueldade, da falta de compaixão e do ódio à humanidade. Deus, que declarou haver alegria no céu por um só pecador que se arrepende. Longe de nós crer ou pensar assim enquanto estivermos em nosso perfeito juízo. Submetemos a anátema eterno aqueles que dizem e pensam tais coisas e os consideramos piores do que todos os incrédulos. O que aprendemos com o conteúdo da confissão? Deus predestina os salvos à glória e entrega a condenação àqueles que livremente o rejeitam. Essa predestinação, no entanto, não se opera por meio de critérios arbitrários, nem sem consideração pela liberdade, pelas escolhas e pelas obras dos seres humanos. Deus deseja que todos sejam salvos, e por isso oferece a todos a sua graça preveniente. Essa graça vem antes de qualquer obra ou iniciativa humana. É Deus quem primeiro chama, ilumina e torna possível nossa resposta. A cooperação humana, portanto, não é uma obra realizada independentemente de Deus, mas uma resposta possibilitada e fortalecida pela própria graça. No entanto, estando além do tempo e sendo onisciente, Deus conhece eternamente aqueles que cooperarão ou não com a sua graça mediante sua livre escolha e seu livre-arbítrio. Esse conhecimento não causa nem força a escolha humana. Deus conhece infalivelmente uma ação livre precisamente como livre. Deus concede sua graça particular e cooperante àqueles que livremente consentem a graça preveniente. Essa graça capacita-nos e torna-nos perseverantes no amor de Deus. Por meio dela, realizamos as boas obras que Deus espera de nós. Ela nos justifica e nos constitui entre os predestinados. E destacamos, isso não significa de modo algum que Deus predestine o mal, o que seria obviamente uma grave impiedade. Deus predestina o bem e fornece sua graça para que realizemos as boas obras. Quanto ao mal, ele o prevê e permite, conhecendo aqueles que livremente rejeitarão sua graça, mas não é causa ou autor dele. Predestinar o pecado e depois condenar uma pessoa por fazer aquilo que um decreto divino tornou inevitável seria incompatível com a justiça divina. Deus julga justamente porque a rejeição da graça pertence verdadeiramente à criatura, e não porque ele próprio tenha produzido irresistivelmente essa rejeição. Agora, outro importante documento da tradição ortodoxa, a Confissão de São Pedro Mogila, afirma: Deus, de antemão, certamente sabia todas as coisas, antes mesmo de que viessem a existir, mas ele predestinou somente o bem, pois é contrário à bondade divina predestinar o mal, porque o mal nada mais é do que pecado, pois, com exceção do pecado, que é transgredir à vontade leis divinas, propriamente dito, não há nada como mal no mundo. Deus, em sua sabedoria e justiça, predetermina somente aquelas coisas que são totalmente fora do nosso poder,
quanto ao ser ou não ser. E naquelas coisas boas que estão em nosso poder para serem feitas, ele as prediz, mas de modo que sua vontade não impeça a nossa, que de forma alguma controla a natureza do livre-arbítrio. E a mesma confissão reforça a distinção entre possuir presciência do mal e predestinar o bem. E a mesma confissão reforça a distinção entre possuir presciência do mal e predestinar o bem. Presciência sendo simples e claro conhecimento antecipado de algo futuro, sem qualquer especificação determinada do mesmo, ou seja, sem necessariamente determinar que isto ou aquilo deverá ser. Porém, a predestinação, conjugada com a presciência, é uma determinação específica, isto é, o que uma coisa deve ser absolutamente, apenas que sempre determinando o bem e não o mal. Porque, se a predestinação fosse para indicar o mal, seria contrária à bondade essencial de Deus. Essa visão, deixamos claro, não é uma novidade. São João Crisóstomo, em sua primeira homilia sobre a Epístola aos Efésios, apresenta semelhante entendimento. O que significa ele nos escolheu nele? Quer dizer que, por meio da fé que está nele, isto é, em Cristo, Deus ordenou graciosamente isso para nós antes mesmo de nascermos, mas ainda antes da fundação do mundo. Mas para que ele nos escolheu? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Para que, ao ouvires que ele nos escolheu, não imagines que a fé por si só seja suficiente, ele acrescenta imediatamente a vida e a conduta. Foi para isso, diz ele, que Deus nos escolheu, com esta finalidade e sob esta condição, que fôssemos santos e sem mancha. Assim também outrora ele escolheu os judeus, em que termos, o Senhor escolheu essa nação dentre todas as nações. Ora, se os homens ao escolherem, escolhem o que há de melhor, muito mais Deus o faz. E de fato, o próprio fato de terem sido escolhidos é ao mesmo tempo um sinal da bondade amorosa de Deus e de sua excelência moral, pois certamente ele teria escolhido aqueles que fossem aprovados. Ele mesmo nos tornou santos, mas nós devemos permanecer santos. Santo é aquele que participa da fé, irrepreensível é aquele que leva uma vida acima de qualquer censura. Depois de falar das boas obras desses, ele volta novamente à graça de Deus. Em amor, diz ele, tende-nos predestinado. Isso não procede dos nossos esforços, nem das nossas boas obras, mas do amor. Contudo, não do amor somente, mas também da nossa virtude. Pois, se fosse apenas por amor, seguir-se-ia que todos necessariamente seriam salvos. Por outro lado, se fosse apenas resultado da nossa virtude, então a vinda de Cristo e toda a economia da salvação seriam desnecessárias. Portanto, isso não é fruto do amor de Deus, nem apenas da nossa virtude, mas de ambos. Ele nos escolheu, diz o apóstolo, e aquele que escolhe sabe o que está escolhendo. Em amor, acrescenta ele, tende-nos predestinado, pois a virtude por si só jamais teria salvado alguém se não houvesse também o amor. São João Crisóstomo, portanto, não ensina que nossas obras salvem independentemente da graça. Ele afirma justamente o contrário. A virtude, por si só, jamais poderia salvar alguém. Entretanto, também não transforma o ser humano num objeto passivo, incapaz de responder ou resistir à ação da graça. Em conclusão, a Igreja Ortodoxa jamais negou a predestinação. Pelo contrário, ela sempre confessou aquilo que as próprias Escrituras ensinam. Deus, em sua eterna onisciência, conhece e predestina a glória àqueles que serão salvos. Entretanto, essa predestinação não é um decreto arbitrário nem uma imposição irresistível da vontade divina sobre a liberdade humana. Deus não cria alguns homens para a salvação e outros para a condenação, sem consideração por suas escolhas. Uma concepção desse tipo contradiz aquilo que Deus revelou sobre si mesmo. Deus é a suma bondade, é perfeitamente justo e é o próprio amor. Sua soberania jamais pode ser separada da sua natureza. Deus não está submetido a uma lei moral superior a ele, mas tampouco pode agir contra aquilo que ele próprio é. Assim como Deus não pode mentir ou deixar de ser Deus, ele não pode agir de maneira injusta ou cruel. Isso não limita o seu poder, mas manifesta sua perfeição. Deus deseja sinceramente que todos sejam salvos, concede a todos a sua graça e, conhecendo desde a eternidade a resposta livre de cada pessoa, predestina aqueles que cooperam com essa graça para serem conformados à imagem do seu Filho. Dessa forma, a doutrina ortodoxa preserva duas verdades fundamentais da revelação. Toda a salvação é dom da graça de Deus
E ao mesmo tempo, essa graça jamais destrói a liberdade humana, mas a cura, fortalece e conduz à comunhão com Cristo. Que possamos, portanto, corresponder diariamente à graça de Deus, preservando-nos na fé, no arrependimento, na oração e nas boas obras, para que, permanecendo unidos a Cristo, alcancemos o fim para o qual fomos chamados, a vida eterna e a participação no seu reino. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e que Deus abençoe a nós todos e até o próximo vídeo.